É um prazer. Meu nome é Manuel Bernardes, eu sou o diretor do IBGM e temos o imenso prazer de ter conosco aqui o Roberto Meirelles, do Rio Moda, que vamos bater um papo com ele sobre as interações e as congruências, as facilidades entre a ação de educação à distância no setor da moda e a vivência no setor da moda, particularmente no setor de joalheria. Então, Roberto, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. É um prazer tê-lo conosco aqui hoje. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e falasse do Rio Moda também, para a gente conhecer melhor esse local incrível, que a gente possa desfrutar melhor desse conhecimento. Obrigado, Manuel. Fico pensando, né, como vivendo esse momento, né, que nós estamos vivendo agora, né, fica sempre tão relativo a gente falar de local, né, assim, porque o Rio Moda é um local, sem dúvida. O Instituto Rio Moda ele tem literalmente uma sede física, né, uma casinha aqui na Gávea e tal. A gente mora e trabalha aqui no mesmo bairro, né? Mas cada vez mais a gente tem prescindido, né, de um local físico para realizar as coisas. O Instituto Rio Moda existe há 12 anos. A gente começou a efetivamente trabalhar em 2008, mas ele começou a ser gestado 2 anos antes. A gente teve a felicidade e a tranquilidade de ter conseguido ter muita calma, não havia pressa de concluir o projeto, e isso permitiu que fosse um processo muito coletivo, né? Ele teve muita escuta, né? A gente tinha uma intenção de trazer para o mundo aqui uma iniciativa que contribuísse com o desenvolvimento de uma cadeia por meio de profissionais mais competentes, né? Mais críticos, mais ligados, mas não queríamos fazer isso como uma escola, né? Pois já havia muitas escolas, assim como até hoje há muitas escolas, né, na área da moda. São quase 200 cursos superiores em moda no Brasil. Naquela época não eram 200, mas eram mais de 100, já nos parecia muito. E a ideia do Instituto Rio Moda, até muito estimulada, né, motivada por uma experiência minha como educador, era criar uma instância de desenvolvimento de competências que não tivesse aquela abordagem escolar tradicional, com professores, alunos e provas e processo seletivo. A gente entendia que o Brasil o Brasil e o mundo cada vez mais, né, precisava de uma estrutura mais livre, mais leve, e nem por isso menos estruturada. E foi aí que a gente chegou no final desse processo aí de consulta, muitos grupos, muitas pessoas. Então, eu digo que o Instituto Rio Moda tem a mão de pelo menos umas 200 pessoas que contribuíram conosco nesse período, que nos receberam, que atenderam os nossos convites para entrevistas e para dinâmicas. E o que existe hoje é uma estrutura que contribui, de fato, né, para o desenvolvimento da cadeia. E por mais que a gente tenha moda no nome, né, assim, eu queria só deixar claro que a gente sempre entendeu moda no sentido mais amplo, não moda como roupa, né, simplesmente, mas moda como uma expressão da cultura que tem a ver com tudo que a gente coloca em torno da gente, incluindo a roupa que a gente usa, mas também os veículos que a gente usa para se locomover, a maneira como a gente mora, a maneira como a gente se adorna. E aí, nesse sentido, a gente acaba se aproximando um bocado da joia e da bijuteria, enfim, né? Porque isso também é uma expressão da cultura, e nesse sentido nos interessa, e a gente tem tido oportunidade de trabalhar nesse campo também. Roberto, eu sei que vocês têm uma grande força na questão da educação à distância, e eu queria, alguns aspectos que são importantes na educação à distância, que tem a ver um pouco com a nossa sociedade que a gente vive hoje. Uhum. Fala para nós um pouquinho dessa questão da relação entre entretenimento, visualidade e flexibilidade. Esses três elementos, como isso alterou na escola, na composição, como você fez a escola, mas como você vê o mundo, e particularmente a moda, e, se possível, com reflexo nas joias, nesses três aspectos: entretenimento, visualidade e flexibilidade. Bacana. Já que você falou de educação à distância, né, assim, esse termo que soa antigo, né, hoje em dia, porque a noção de distância ela é muito relativizada, né, quando a gente tem a tecnologia permitindo essa aproximação, né? Mas a educação à distância é uma coisa antiga, né, uma coisa de mais de 150 anos, né, na época em que
os materiais chegavam, né, pelo correio, né, você queria estudar e depois aquela coisa de outro mundo, né? Eu me lembro, eu criança, tinha lá nos gibis, né, que a gente lia a propaganda do Instituto Universal Brasileiro, né? E nessa época, estou falando de 50 anos atrás, né, era uma coisa realmente de mandar as apostilas pelo correio, né, e por aí vai. Mas a minha aproximação com a educação à distância, ela tem mais ou menos uns 20 e poucos anos, porque na época eu era executivo de universidade, né, eu tive 15 anos da minha vida dedicados aí a trabalhar em universidade privada, né, como professor e como gestor também. E a gente inaugurou uma operação de cursos de pós-graduação fora de sede. E 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu me pegava viajando muito, né, para abrir os cursos, eventualmente para dar aula e tal. A gente tinha uma operação muito forte no norte do Brasil, ficando no Rio, então a gente viajava muito. E aquilo já naquela época me parecia meio... Assim, no mínimo, a minha pegada de carbono estava ficando muito pesada, né? Porque às vezes eu ia para Belém e ficava menos de 24 horas em Belém, então só o que eu gastava de combustível de avião indo e voltando em menos de 24 horas era uma coisa muito estranha. Então, naquela época, o dia que alguém me chamou de bandeirante do saber, né? Me deu aquele estalo, cara, tem que ter uma forma mais razoável, né, de fazer o que a gente faz. E eu comecei a pensar em tecnologias e estava começando essa história de e-learning, né? E-learning era uma novidade, no final dos anos 90, a internet era discada ainda. E aí eu comecei, né? Comecei a trabalhar com isso, e isso me motivou até buscar formação. Eu acabei fazendo um segundo mestrado na área de educação, muito por conta do meu ofício, né? No meu próprio caso, né? Mas isso é uma outra história, as minhas decisões mais importantes em termos de formação vieram depois que eu já fazia aquilo, né? Então, eu experimentei comigo mesmo a possibilidade de aprender formalmente depois que já estava fazendo, né? Porque é uma coisa que, em geral, não está na escola, né? Na escola é o contrário, né? Você primeiro aprende para depois fazer. E eu já, nessa época, comecei a questionar um bocado isso. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com e-learning, né, com tecnologias, né, com digital, aí nem era tão digital na época, auxiliando o processo de aprendizagem, a gente começou a perceber e buscando sempre muitas vantagens. Já na época a gente precisava defender o e-learning, né? Porque a educação à distância era tida como uma educação de segunda classe, né? Bom mesmo era o presencial, né? Então quem não tem dinheiro, né, vai buscar um curso à distância, né? Era essa noção que se tinha. Então, no início do e-learning, a gente ficava buscando muitas qualidades, os diferenciais para defender o e-learning como uma alternativa. Coisa que hoje já não se faz mais, já não precisa mais. A coisa está tão misturada, as soluções são tão blended, como a gente chama, né, que ninguém mais precisa ficar defendendo o e-learning. Ao contrário, as pessoas estão buscando, né, cada vez mais, e eu tenho tido o prazer de sentir esse processo de como que uma coisa vai ganhando adeptos, né, na medida que ela se desenvolve, na medida que ela é incorporada pelas pessoas como uma forma razoável, tranquila e até mais atraente de acontecer. Então, e aí, é curioso você me falar sobre entretenimento agora, porque antes da gente sentar, eu estava na rua levando meu cachorro para passear e conversando com uma pessoa com quem a gente está fazendo um trabalho, e ela vem da área de audiovisual, né? E a gente está falando do conceito de edutainment, né? Edutainment, a junção de education e entertainment, no quanto que para você criar o vínculo com as pessoas, para você superar a ausência, né, daquela energia da presença física, né, você precisa preparar a experiência por meio das mídias digitais, de modo que ela possa incorporar elementos de motivação. Se isso faz sentido para adultos, né, para segurar os adultos mais ali em torno da iniciativa, nesse momento em que a gente está vendo as nossas crianças, né, assim, eu não tenho mais filhos pequenos, mas tenho amigos que não estão indo à escola mais, né, porque as escolas estão fechadas, então os pais estão tendo que se virar, né, como educadores em casa. Para quem tem filho de 6, 7, 10 anos, está sendo um grande desafio.
porque os pais, em geral, não tiveram formação para isso, né? Como fazer para gerar essa motivação da criançada, né, em torno dos conteúdos, né, de educação, se não, né, dotando a experiência de alguma atratividade no sentido de ser motivante, de ser lúdica, de ter um componente lúdico por aí. Então, nisso a tecnologia pode, né, favorecer bastante, porque você fazer uso, né, consciente, né, de materiais que enriquecem a experiência, vídeos mais ou menos formalmente produzidos, né, áudios, isso aí gera, né, uma experiência mais interessante, que aproxima a educação de entretenimento e que aumenta a aderência, né, aumenta o envolvimento, né, e quando a gente gera essa oportunidade de envolvimento, da motivação, né, você tende a criar uma aderência maior, né, e você estimula o aprendizado. A gente não aprende só com o que a gente pensa, né? A gente aprende muito com o que a gente faz, e a gente aprende muito porque a gente sente, né? Então, o pensar, o fazer e o sentir que vem misturados, costurados aí, tal, que devem ser devidamente costurados para gerar esse movimento de transformação pela educação. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, enfim, né, falando demais aqui agora, mas acho que eu já dei conta do entretenimento, né, como um elemento importante aí para a gente criar uma experiência real. Você acha que, no caso da moda brasileira, ela tem esse componente irreverente ou de entretenimento nela em si ou na comunicação dela? Ou você acha que ela está cada vez mais visual? E queria saber se o seu sentimento se esse aumento do visual é apenas da comunicação ou se ela, na prática, ela tem aumentado o grau de exposição visual em termos de estímulos visuais, ou se a moda oscila entre conservadorismo e vanguardismo através de ciclos. Como é que você está vendo isso? Porque, de alguma forma, a nossa sociedade está se tornando cada dia mais visual, extremamente visual. As pessoas estão lendo menos e vendo mais imagens. Então, se eu, por exemplo, na minha educação tive muito de leitura, eu vejo que os jovens têm muito de imagem, é muito imagética, a formação do conhecimento, a apreensão das coisas, passa por um aspecto muito visual. Como é que você vê a moda nesse aspecto? Porque a moda sempre foi considerada muito visual, muito especificamente, ela era um desafio visual mesmo. E hoje ela perdeu essa relevância ante tanto estímulo visual que a gente tem, ou ela consegue se manter ainda visualmente atraente em si ou apenas na comunicação? Bom, primeiro comentário que eu queria fazer, moda brasileira. É difícil falar de moda brasileira, de uma moda brasileira, né? Assim, por mais que a gente possa pensar numa identidade da moda brasileira, eu acho que sempre vai ser uma identidade patchwork, né? Uma identidade coxa de retalhos, né? Porque a gente tem muitas subculturas importantes no Brasil, subcultura no sentido de parte, não de menos. Uma colagem, né? É uma colagem, é um patchwork, né? É uma coxa de retalhos que pode ser muito linda, né? Dependendo de como você compõe os retalhos, a coxa de retalhos é uma coisa linda, né? Pode ser muito interessante, tal como conjunto. Mas a gente tem, enfim, uma diversidade absurda, o que só nos enriquece, né? Então, até aí, acho que a gente foi. No que diz respeito à visualidade, eu não vou ficar citando autores aqui e tal, mas a moda, ela é um código, né? A moda, como expressão da cultura, ela é um código, e o ser humano, né, especialmente de 150, talvez 200 anos para cá, ele foi exacerbando a sua... E falando tanto de curvas exponenciais esses dias, né, assim, né, são muitas coisas que se desenvolvem em curvas exponenciais, entre elas a visualidade, né? A visualidade que era muito viabilizada de forma econômica, de forma simples, de forma, né, assim, rápida de produzir, ela vem realmente se tornando muito mais acessível. A produção
né, do visual muito mais acessível. Agora, muito antes disso, né, a moda que se veste, incluindo aí não só a roupa, mas as joias, os cabelos, né, a maquiagem, né, porque estou falando de todos os invólucros que a gente coloca em torno, né, dos nossos corpos aí para nos ajudarem na nossa expressão diante do mundo, ela é muito visual, né? Ela é mais visual do que olfativa, por exemplo, né? O ser humano hoje é menos olfativo do que era 150 anos atrás. Então, sim, eu acho que uma coisa não vem em prejuízo da outra ou com uma competição da outra. Eu acho que esses dispositivos, essa viabilidade, né, mais franca, mais direta de produzir informação visual, ela só cria mais veículos para a expressão da moda, né? Então, acho que uma coisa vem muito junto da outra. E aí eu vou citar a minha sócia, né, Alessandra, que uma vez ela me disse, a Alessandra é jornalista, mas sempre trabalhou com moda, né? Tem uma carreira muito importante aí como diretora de estilo, coordenadora de estilo de algumas marcas importantes. Hoje ela quer dizer, desde o início ela está conosco no Instituto Rio de Moda. Uma vez a Alessandra falou, se você produz uma imagem bonita, você tem grande chance de produzir uma moda boa, né? Moda está muito ligada à imagem. Assim. Em geral, alguém que produz uma moda que faça sentido, ele vai incluir, ele vai produzir como resultado da articulação das próprias competências uma imagem bonita. Então, assim, moda, imagem e texto vêm muito juntos. Eu já fiz parte de comissão de avaliação de uma série de concursos de moda. Já fiz isso várias vezes na minha vida, inclusive no próprio Instituto de Moda. E com muita frequência, as coisas que os grupos ou que os profissionais que participam dos concursos têm que produzir é um texto de suporte, é alguma coisa escrita sobre aquele modelo ou sobre aquela coleção. E, Manuel, você sabe que é incrível, eu já fiz isso algumas vezes, então acho que eu tenho uma amostra grande o suficiente para poder afirmar. Existe uma correspondência entre um bom texto escrito, tá, e uma boa moda. Né? Em geral, quando assim, os grupos que mais se destacam e que acabam ganhando os concursos são aqueles que também escreveram um bom texto. E quando você escreve um bom texto, você está arrumando as coisas na própria cabeça. A gente organiza as coisas quando a gente escreve. E aí, a chance de eu transferir para a minha criação, né, para a produção que eu estou criando, para aquele modelo, para aquela coleção, até mesmo para aquela joia, essa arrumação mental, com muita frequência, ela se traduz em um belo produto, né, uma bela criação. Né? Não que uma coisa dependa intrinsecamente da outra. Mas tem correlação. Você está falando quando você está falando que o storytelling que ele tem que construir um momento de reflexão e de avaliação e de consistência. Portanto, se tem um bom storytelling, a consequência, o produto provavelmente será representativo desse bom storytelling e vai ter um efeito desejável, pelo menos mais verdadeiro, se a gente pode dizer isso, mais consciente, mais verdadeiro. Então, concordo plenamente que essa história da criação baseada em uma estruturação do pensamento, ela é necessária. Muitas vezes o consumidor pensa, e eu sou desenvolvedor de produto da minha empresa, que a gente tem varinha de condão, que a gente bate ali e tem uma ideia mirabolante. Mas não é, é um processo sofrido de avaliação, de consistência, de uma série de avaliação de uma série de situações que te leva a gerar um produto, a criar uma ideia, e essa ideia tem que ter uma consistência, tem que ser submetida, tem uma série de limitações, claro, comerciais, mas ela passa por um crivo de uma consistência e não um gênio criativo. Gênio criativo são poucas pessoas que têm uma intuição rara, mas 90% do nosso trabalho é realmente gerar um quadro consistente de criação. A criação ela vem, muitas das vezes, pelo suor e não por um clique mágico que a gente desenvolve no momento. Então, acho que você tem toda a razão. O storytelling, quando ele é consistente, se possível, conciso, mais imaginativo, acho que é um bom começo da coleção. E mais, Manuel, a história,
né? Essa história que pode ser contada e que vale até como exercício, né? Contar a história na forma de texto, né? E depois, com as coisas mais claras, por conta de se ter escrito um texto, você transfere aquilo para a criação do produto, né? Com mais método, com mais referência. A gente fica um processo menos caótico, um pouco, um processo mais ordenado, né? Isso pode gerar um produto melhor também. Mas a decantação. É um processo mesmo, né? Não é só um estalo divino, né? E mais, a história, produto você pode copiar, história não. Né? A história você não copia. Então, um produto que é resultado de uma história, ele vai trazer uma verdade que a cópia não traz, né? Então, eu acho que é muito por aí. E aí, quando você fala de produto, né, a gente tem discutido muito, né, na moda a relação entre o branding, né, entre a imagem de marca, que nos identifica no mundo e que nos caracteriza do ponto de vista do mercado, né, que permite que as pessoas desejem aquilo que eu faço e não aquilo que as outras empresas, as outras marcas fazem. Mas o branding, ele vem cada vez mais costurado com o desenvolvimento de produto, né? Assim, não são áreas apartadas, né? O branding precisa estar sendo concebido junto com a concepção do produto, as referências que ele traz, né? E aí a referência histórica ela é parte, né, desse necessária. E aí, ainda uma coisa que você falou que me chamou a atenção da leitura, né? A gente está lendo menos texto, a gente está mais imagético, mas na verdade uma imagem também é alguma coisa que é lida. Lida no sentido de que você vê, né, vê com os olhos, né? Ou com a ponta dos dedos, né? No caso de você não conseguir ver, né? Incluir todo mundo nessa história, mas você vê e você cria dentro de si o significado, né? Isso pode ser um texto, né? Claro, um livro na frente, né? Mas isso também pode ser uma imagem. E aí, Ana Paula de Miranda é uma autora que eu adoro, ela escreve sobre consumo de moda, eu super recomendo o livro dela. Ana Paula de Miranda, Consumo de Moda é uma leitura imperdível, e ela diz que as marcas precisam ter um texto, senão elas não serão escolhidas. Esse texto ele precisa ser escrito. Né? A minha dúvida era, e eu não tenho resposta, não sou um expert no setor, é se quando você lia, você imaginava, você tinha um trabalho de imaginação que era feito par a par com a leitura. E quando você recebe uma imagem, ela tem um poder muito grande de fixação naquela forma como ela foi apresentada. E de que maneira o espírito crítico nosso pode ser desenvolvido ou pode ser atrofiado se nós passarmos a assimilar, sem uma análise crítica, quer seja os discursos da internet, quer seja as formas ou as imagens que nos propõem. E hoje, as imagens, nós todos sabemos, elas são muito, eu vou colocar entre aspas, manipuláveis. Então, exige da parte de nós, leitores, que consumimos qualquer tipo de informação, um senso crítico mais apurado, um certo ponto de desconfiança permanente, para a gente não se deixar atrair por um discurso muito simples, muito direto, que nós possamos, a partir de um estímulo, a imagem ou a forma, estabelecer novas conexões que permitam a gente a desenvolver a criatividade e a reinterpretar aquela realidade tal como ela nos foi apresentada. Eu sou muito otimista com relação à trajetória da humanidade. Às vezes a gente fica particularmente desanimado, mas eu tal como o Ronaldo Fraga, né, enfim, que é um mineiro maravilhoso, né, incrível e importantíssimo da moda brasileira, né? Mineirão aí, querido, amigo querido, o Ronaldo, ele diz que ele é otimista de teimoso, né? Assim, nessa hora eu me alinho com o Ronaldo, eu sou otimista de teimoso, mas em cima do que você acabou de comentar, eu acho o seguinte, eu acho, porque tenho estudado muito isso já há quase 30 anos, né? O ser humano hoje, ele vive o momento mais individuado da história da espécie, né?
O ser humano hoje é muito mais individuado do que era 20, 50, 100, 2.000 anos atrás. É outra curva exponencial, né? Esse processo de individuação entendido como a autoconsciência, né, assim, aplicada, né, exacerbada mesmo, hoje, mais do que qualquer outro momento da história da humanidade, não precisa se verificar. Assim, sem querer ser muito professoral, didático e tal, mas só para você ter uma ideia de como isso já foi, na época dos faraós, né, do Egito, antigos, gigantes e tal, não havia sequer a palavra eu no vocabulário, né, do idioma, da língua daquela época. Não havia o conceito de eu, né? O eu é o eu coletivo, personificado, inclusive, na figura do próprio faraó. Isso ajuda a explicar um monte de coisas, as pirâmides, inclusive, né? Hoje em dia, isso é completamente diferente. Na verdade, essa consciência da individualidade ela começou a se verificar mais na era do Império Romano, quer dizer, uma certa etapa, né, do Império Romano, onde o direito romano mesmo começou a instituir a propriedade, né, separando o que é meu do que é seu. Então, isso começa a criar essa separação mais consciente aí, e uma série de autores falam sobre isso. Esse processo, né, com o passar dos anos, né, e muito catalisado, né, pelas facilidades que a gente tem hoje em dia de se comunicar, gera uma humanidade hoje muito mais consciente de si mesma, ao contrário do que muita gente diz, e isso ajuda a explicar o quanto que hoje em dia, inclusive sobre a moda, né, o ser humano ele é muito menos fácil de pastorear do que era 20, 50, 100 anos atrás. As pessoas hoje têm mais noção e consciência de para onde estão indo e o que lhes serve e o que não lhes serve, né? Por isso as marcas cada vez mais têm facilitado a customização de produtos, mesmo que isso seja feito em massa, né? Isso começou com a Nike, sei lá, 15 anos atrás, permitindo que você definisse ali na loja como é que você queria o seu tênis, né? As cores, né? Do cadastro, da marca e tal, do solado. E isso a gente percebe que só vem crescendo, né? As empresas, a indústria, e especialmente a indústria da moda que se veste, mas também dos carros que a gente ainda compra, né? Elas permitem que você muito rapidamente defina como você quer aquele produto que vai te atender, que vai ser um reflexo da pessoa que você é. Então, acho que no momento em que a gente vive, essa flexibilidade, que foi um outro ponto que você colocou atrás, porque na educação também é importante, né? Eu não quero passar pelo mesmo currículo que todo mundo passou, tem um monte de coisas desse currículo que eu já sei, eu quero poder pular, né? Eu quero poder buscar os conteúdos que mais me interessam, as estruturas voltadas à educação, também estão propondo cada vez mais essa possibilidade, né? De você fazer a sua trajetória, né? O seu percurso formativo. E os produtos, isso também tem crescido muito em importância, por conta de outra forma as pessoas não querem, né? Já não compram mais. Vão buscar alguém que possa oferecer essa flexibilidade na composição do produto, né? E aí, quando você fala, né, até mesmo da questão da sustentabilidade, né, que questiona tanto a pressão que se exerce sobre o planeta no sistema da moda tradicional, né, onde você faz a aposta, escreve uma coleção, coloca no mercado e liquida metade ou mais da metade, você vende pelo primeiro preço, 1/3 do que você produziu, a quantidade de lixo que se gera, não só em decorrência do processo produtivo, mas a roupa que sobra. A roupa que vai para a geração não vende, vai para o cliente, não vende, até o sanitário depois. Em decorrência dessa consciência que vem se instalando e viabilizada muito pela tecnologia, as empresas estão de hoje isso é total, né? Tem que trabalhar com processos mais limpos, mais magros, com menos estoque, com menos sobra. E aí você vai fazendo aquilo que já está sendo demandado. Que está sendo demandado por um consumidor, né, que não quer, ele prescinde cada vez mais de entrar numa loja para escolher o que ele vai levar num estoque de milhares de peças numa loja de 60 metros quadrados. Ele entra, né, no marketplace, ele entra no site, no e-commerce da marca, ele escolhe, e aquilo até pode ser entregue a partir de um estoque já existente, mas eventualmente, se você evolui realmente no processo produtivo, você pode fabricar e entregar aquela peça em muito pouco tempo,
tem estoque zero. Né? A coisa vai direto, né? Você junta o consumidor e a indústria sem muita intermediação, sem estoque, com muito menos impacto sobre o planeta. Né? Isso é um passo direto para a customização mais ampla, mais direta, né? E você fala também em consumo mais consciente. Você acha que essa ideia do consumo mais consciente veio para ficar ou ela está passageira em função dessa mudança de valores, dessa falta de perspectiva, ou essa ameaça que uma epidemia, que já estava tendo um pouquinho com as mudanças climáticas, uma visão nesse sentido, mas a pandemia trouxe uma concretude para o cotidiano da gente dessa realidade. Você acha que o consumo consciente veio para ficar ou vai ser uma questão passageira? De novo, vem aqui o Roberto otimista, né? Eu tenho absoluta certeza que algumas das mudanças mais importantes que a gente está vivendo agora não tem a menor chance de se apagar. Não tem a menor chance de se apagar. Porque, assim, até porque eu acho que se o planeta tem alguma chance, né, e por enquanto ainda não inventaram outro destino para a gente, né, é porque os processos estão mudando. As pessoas estão mudando. Muita coisa que se julgava imprescindível, a gente está percebendo agora que não é. Eu tenho certeza de que emerge desse momento que a gente está vivendo uma sociedade brasileira com alguns traços que, na verdade, os europeus, né, já têm há muito mais tempo. É muito comum alguém de classe média alta na França ter um armário de uma única porta. Meu filho tem 24 anos, Bernardo passou um ano na Holanda fazendo intercâmbio, e ele chegou de lá com muitas coisas diferentes, entre outras coisas, voltou vegetariano, óbvio e tal, né? Aqui em casa éramos muito carnívoros, já não somos mais, porque aprendemos com ele, que tem menos 30 e poucos anos do que eu, mas o Bernardo veio da Holanda com o conceito de suficiência. E tinha um quarto de 10 metros quadrados, com uma porta de armário, uma cama, uma escrivaninha, uma mesa e um cabide. E uma prateleira para livros. E ponto. Isso é suficiente. Né? Então, a gente aprende muito com os jovens. Né? Acho que se trabalhar com a educação me deu alguma coisa realmente boa que eu prezo é o interesse e o respeito pelos sinais que os jovens nos trazem. Né? Eu tenho tido a felicidade, né, de trabalhar com eles, por do meu próprio filho. Aprendo muito com essa galerinha mais jovem. A gente tem muita gente jovem trabalhando no Instituto Rio Moda, e isso é incrível, porque é uma oportunidade diária que tem, mesmo em época de pandemia, a gente se encontra todo dia pelo Zoom. Eu aprendo muito com os jovens, e eles são muito menos consumistas. Em grande parte deles, você pode fazer uma declaração absoluta, né? Sempre vai ter muita variação, mas eu percebo como tendência, né, uma humanidade mais consciente, que consome de forma mais consciente, que compartilha mais, que troca mais, que tem menos medo, né? Tem tido que dar conta de uma ansiedade crescente por conta dessa velocidade absurda que as coisas estão tomando, mas que de uma maneira ou de outra estão aprendendo a surfar nessas ondas. E a gente tem que aprender com eles. Eu acho que vamos olhar para a galerinha de 17 anos com respeito. Né? A gente tem muito a aprender com eles. Porque, Roberto, eu já vivi isso. Final dos anos 60 e os anos 70, a gente também tinha expectativa de mudar o mundo, a gente compartilhava mais, a gente achava que nós íamos criar um mundo melhor, mas não foi o que aconteceu logo em seguida. Foi um sonho de verão. Nós ficamos uma década e depois muito daquilo que a gente imaginava acabou não acontecendo e foi engolido por modos de vida completamente diferentes daquilo que a gente imaginava naquele momento. Eu não sei, eu sou um pouco nostálgico dessa ideia de que um dia teve, não tanto tempo atrás, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, uma ideia de partilhar melhor o mundo, de ser mais consciente com o meio ambiente, mais livre para amar, mais livre para ser do jeito que a gente queria, e, no entanto, houve um retrocesso
a meu ver, nesses aspectos, ao longo dos anos que se seguiram, e que hoje retoma um pouquinho essa questão da consciência coletiva, né? A necessidade de trabalhar uma consciência coletiva de forma mais abrangente, mais 360 graus, né? Não apenas no trabalho, na vida cotidiana, em casa. Então, é uma coisa interessante. Mas, Manuel, eu acredito que, tal como as pessoas, né, a humanidade pulsa. A humanidade pulsa, né? O ser humano pulsa, né? A nossa vida é constituída por movimentos sucessivos de contração e expansão. E, da mesma forma, as empresas, os processos, os povos, a humanidade como um todo. Então, nunca é uma reta, né? A coisa sempre tem curvas. A gente tem altos e baixos, mas uma coisa é uma espiral, né? É uma espiral. E outra coisa, a gente, né? Acho que esse papo está ficando super cabeça, mas a gente não tem noção do todo, porque a nossa existência na Terra é muito curtinha, se comparada com a trajetória da humanidade. Tem certos movimentos da humanidade que eles se verificam depois de muito mais anos do que aqueles que a gente é capaz de viver, pelo menos com a nossa consciência, né? Enquanto a gente está por aqui e tal, a gente tem 60, 70, 80 anos, mas isso é uma poeirinha, se você comparar com a trajetória do ser humano no planeta. Então, eu acredito que a gente, nesse movimento de contração e expansão, de subir e descer, né? Tal como o eletrocardiograma, né? Tem altos e baixos, né? Se o eletrocardiograma para de mudar, é sinal de que você, né? Não está mais por ali. Eu acredito, tenho fé e convicção mesmo que a gente vive um momento positivo e que nada será como antes. Assim, não tem como. Então, o planeta não aguenta. E outra coisa, falar de consciência ecológica na década de 60 e 70 é muito diferente de falar hoje, porque naquela época as ameaças eram muito menos fortes, muito menos, né, presentes. Então, nesse sentido, eu acho que não dá para comparar, né? E aí eu fico mais animado, né? Porque, de uma maneira ou de outra, a gente está sendo empurrado aí para uma outra forma de viver. Pô, nós temos um tempinho ainda, pequenininho, eu queria perguntar para você, se você acha que, voltando à questão do digital, se a questão do conteúdo nas plataformas digitais será um elemento decisivo para a sobrevivência das marcas e para a escolha do público, e não apenas referências por celebridades, influenciadores. Qual é o papel da questão do conteúdo, a importância do conteúdo na construção da imagem de marca e da perenização da mesma? Você falou em mídias digitais, né? Eu acho que daqui a pouco a gente nem vai estar falando de digital mais, né? Está tudo tão digital, quer dizer, então, assim, vai ser quase que um dos excessos, né, que a gente vai poder se livrar, porque o mundo está caminhando para esse estado digital. Tudo. Tem umas referências lá da antroposofia, né, que defende que a Terra já esteve em estado gasoso, né? Ela se solidificou e que o planeta Terra tende ao gasoso de novo. Viemos do gasoso e vamos para o gasoso. Eu acredito nessa gaseificação do mundo, né? Então, aquela sociedade líquida do Bauman, né, de 20 anos atrás, a gente já está passando para um estado menos líquido, né, mais gasoso. Então, com isso, os conteúdos. Então, o conteúdo ele vai ter que estar expresso, né, nos veículos que houver disponíveis, né, e o conteúdo ele é importante desde que ele seja real, desde que ele seja verdadeiro, desde que ele traga a verdade. Eu acho que essa humanidade mais individuada, mais amadurecida e mais crítica, né, cada vez menos vai absorver o que não seja verdade. E aí, quando você fala dos influenciadores e das celebridades, óbvio que a gente super entende o caminho da influência, né, que vem, né, o aspiracional, né, aquela imagem bonita e tal, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais resta espaço para aquelas pessoas que são competentes na criação de uma imagem bela, o ser humano é muito seduzido pelo belo, mas essencialmente verdadeira. Então, acho que o conteúdo tem, sim, um papel primordial
desde que ele esteja associado com verdade. Bem embalado, claro, né, o ser humano ele busca o belo, né? E quando você fala de joias, então isso é super forte. Com certeza, a joia, ela em geral, ela se justifica, né? Porque ela é uma materialização do belo, né? Mas tem que ser belo, tem que ser verdadeiro, né? O que não for verdadeiro vai ter cada vez menos chance de se instalar numa humanidade mais crítica, né, mais consciente, como eu acredito que a nossa, né, que a nossa humanidade esteja evoluindo para si. Você acha que a humanidade ela está considerando a estética como um valor fundamental ou a ruptura como elemento de marcação da presença? Porque a gente tem visto tanta coisa na moda ou na arquitetura que não é bonita, é apenas uma questão da marcação do seu tempo, da sua individuação. Mas a humanidade, talvez, na minha opinião, precisa de mais beleza, porque a beleza ela traz um componente de perfeição, de harmonização que ajuda a gente, na minha opinião, a criar um universo mais harmônico. E quando a gente usa somente a necessidade da marcação e para isso a gente abre mão da estética, de uma certa maneira ela não foi completa, na minha opinião, essa marcação, essa delimitação da sua individuação ou da sua obra ou do seu feito. O conceito de estética varia muito, né? O conceito de estética varia absurdamente nos povos, entre os povos, né? E ao longo da história, né? Então, assim, o que é considerado belo, né? Assim, isso então quando você começa a estudar indumentário e tal, fica muito claro, né? Assim, você pega alguns filmes, né, produzidos na contemporaneidade, né, que retratam cenas, histórias acontecidas 150, 200 anos atrás, a maneira como eles compõem os figurinos, né, é completamente é uma forma romanceada, né? Não é o que é. Né? Ana Karenina é um ótimo exemplo, né? Assim, um filme que mostra, né, lá uma série de cenas que se passaram centenas de anos, enfim, muitas dezenas de anos atrás, mas não era daquele jeito que as mulheres se vestiam, de jeito nenhum, né? Tal como é retratado no filme. Então, essa estética ela é adaptada, né, de acordo com o segmento em que você se dirige. Então, o conceito de estética, de belo e de não belo, é muito relativo, né? Mas a moda sempre vai estar a serviço da expressão, sempre vai estar a serviço da comunicação, inclusive nos momentos em que ela vem para né, fazer uma declaração, não um statement, como você falou, né, para firmar uma posição ali e tal. Isso também assim como a arte... Ou agredir o sistema. A arte não é necessariamente a arte decorativa, né? A arte decorativa é uma parte da arte, né? O que eu coloco à minha volta, né, na minha casa, os quadros que eu penduro na parede, né, os móveis, né, os objetos que eu escolho, né, ao longo da vida para ter em volta de mim, são um reflexo da pessoa que eu sou e dos momentos que eu vivo, né? Assim, mas não existe um padrão. Então, eu acho que de uma maneira ou de outra, a moda sempre vai existir como um veículo para a expressão das ideias e das inquietudes, né? Enfim, dos objetos de protesto, dos motivos de protesto e tal. E eu acho que assim a coisa funciona. A gente tem, assim, resumindo, né, espremendo, eu acho que a gente tem que estar sempre com a cabeça muito aberta, né, para apreciar o que se apresenta na nossa frente. Né, assim, talvez com a moda como reflexo do comportamento, ela reflete o seu tempo, né? E o tempo e o momento, né? Também tem essa. Se você observar, um exemplo velho aqui, mas o 11 de setembro, né, assim, aconteceu quase 20 anos atrás, né, faz 20 anos agora, e estava no meio da semana de moda de Nova York, que obviamente foi interrompida e foi retomada 3 semanas depois. Em 3 semanas, as coleções apresentadas na Semana de Moda de Nova York de 2001
foram completamente diferentes do que as coleções originais e todas refletindo aquele momento, né? A moda, ela tem isso, a moda é muito rápida, né? No sentido de refletir o momento, o contexto, né? Ela está muito ligada ao contexto, né? Então, a gente pode sim ter expressões assim, muito pontuais. Ela né? mimetiza rapidamente, né? É fácil, com certeza. Quase dá para dizer que é fácil. Vamos dizer assim, né? Bom, Roberto, nós estamos chegando um pouco ao fim da nossa conversa, foi ótimo, trocamos esse bate-papo. Eu espero ter a oportunidade de encontrá-lo outras vezes. Quero convidá-lo a ir na FENINJA, que é a Feira Nacional das Joias. A gente tem sempre um dia que a gente tem palestras, discussões, e aí um dia nós vamos te chamar para você trocar ideia com o público, com os varejistas de joias, joalheiros, lá no ambiente da FENINJA. Será um prazer para nós tê-lo lá conosco. Igualmente. Vou adorar a oportunidade. Foi um prazer para mim estar aqui com você e espero mesmo que a gente possa repetir a dose em breve. Obrigado, então. Obrigado, Manuel.